Existe muito conteúdo na internet sobre se Jesus tinha ou não irmãos de sangue. Acontece que há muitos erros nessas postagens, e o principal deles é dizer que em sua raiz em hebraico, a palavra irmãos pode ser usada também para primos, e com isso tentam desvirtuar a palavra de Deus dizendo que Maria não teve filhos. A própria palavra de Deus nos diz em Oséias capítulo 4, verso 6, "O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento." Um erro absurdo e que muitas vezes as pessoas acabam acreditando por não estudar as Escrituras é que o Novo Testamento não foi escrito em hebraico e sim em grego. E fazendo um estudo mais aprofundado do texto que falaremos a seguir, poderemos entender com exatidão se Jesus teve ou não irmãos de sangue. Só lembrando, se você gostar deste conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos que estão sendo postados toda semana, ok? Então, vamos a mais uma curiosidade. O texto que tomaremos como base será Mateus capítulo 13, versos 55 e 56, que nos diz o seguinte: "Não é este o filho do carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Donde lhe veio tudo isso?" No verso 55, o texto faz menção a 4 irmãos, e no verso 56, a palavra irmã está no plural. Com isso, podemos entender que há pelo menos 2 irmãs de Jesus. O Novo Testamento foi escrito em grego, e existe uma palavra para primo e outra palavra para irmão. Para citar alguns exemplos, eu vou usar a Bíblia na versão NVT, e quando a gente vai lá em Colossenses capítulo 4, verso 10, ela diz assim: "Aristarco, que é prisioneiro comigo, lhes envia saudações, e assim também Marcos, primo de Barnabé." Nesse exemplo, a palavra primo vem do grego anépsios. Já no texto que utilizamos como base, que é Mateus 13, verso 55, a palavra citada não é anépsios, no original grego para se referir a primo, e sim adelphos, que é utilizada para irmão. Mas aí alguém pode perguntar, e se esses irmãos forem irmãos de Jesus na fé? A palavra adelphos, ela também pode sim ser utilizada para se referir a um irmão na fé. Porém, temos que ter em mente que precisamos entender o contexto do texto bíblico para explicar com mais exatidão. E sabemos que texto sem contexto, ele vira pretexto para heresias. E é por isso que precisamos nos atentar a esses detalhes e fazer uma exegese correta do texto bíblico. Temos mais um exemplo lá na carta escrita a Filemon. No capítulo 1 e verso 1 diz assim: "E Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, escrevo esta carta, junto com o nosso irmão Timóteo." Aqui, a palavra apresentada para irmão é também a palavra adelphos. Porém, vamos ver um outro versículo onde o próprio Paulo diz que Timóteo era seu filho na fé e não seu filho de sangue. Lá em 1 Timóteo capítulo 1, verso 2 diz assim: "Escrevo esta carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé." Quando fazemos a exegese de um texto bíblico, nós podemos perceber se o texto se trata de irmão na fé ou irmão de sangue, como é no caso de Paulo quando se refere a Timóteo. Outro exemplo está em Atos, capítulo 16, versos 1 e 2, que diz o seguinte: "Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele era uma judia convertida e o pai era grego." Nesse texto, podemos ver mais uma vez que Timóteo não era irmão de sangue de Paulo, já que Paulo veio de uma família de judeus da tribo de Benjamim e tinha cidadania romana. Para finalizar, e não termos nenhuma dúvida, vou citar um último texto que fica no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, verso 14, que diz o seguinte: "Todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os seus irmãos." Assim como o texto base deste conteúdo,
que foi Mateus capítulo 13, versos 55 e 56, a palavra adelphos também é aplicada para irmãos nesse versículo, ficando assim bem claro de que Jesus tinha sim irmãos de sangue, e Maria teve outros filhos quando Jesus estava na terra. E por fim, os mesmos irmãos de Jesus citados em Mateus capítulo 13, verso 55, que são Tiago e Judas, são os mesmos irmãos de sangue que escreveram as cartas do Novo Testamento. Lembrando mais uma vez, se você gostou desse conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos que estão sendo postados toda semana. Aqui fica o meu muito obrigado e fiquem com Deus.